Lamb é mais um filme exibido na 45ª edição da Mostra de São Paulo, que poderia muito bem ter sido traduzido para o português. Eu espero que quando ele lançar nos cinemas, no circuito comercial, ele seja traduzido como cordeiro, ou carneiro, ou ovelha. Eu não entendo por que exibir o nome em inglês Lamb, ainda mais sendo um filme islandês, e é uma coprodução maluca lá daqueles países escandinavos. Então tem investimento da Suécia, da Noruega, e esse filme que é dirigido por um diretor chamado Valdemar Johansson e interpretado, protagonizado pela Noomi Rapace, que é aquela atriz magnífica que se tornou famosa por causa da trilogia Os Homens que Não Amavam as Mulheres, lá na Suécia, e depois fez Prometheus, fez vários filmes no cinema de Hollywood, que é uma atriz magnífica e que tá absolutamente maravilhosa nesse filme também. É um filme esquisito pra caramba. É um filme da A24, da A24, que é aquela distribuidora e produtora americana que se especializou mais em filmes de terror, que tem uma marca um pouco mais autoral dos seus diretores. É claro que ela também faz filmes de outros gêneros, mas principalmente, talvez, o carro-chefe da A24 seja o cinema de terror. E o Lamb não é propriamente um filme de terror, apesar de ele ter elementos de terror muito evidentes. Ele é uma espécie de drama metafórico com elementos de terror e de fantasia. E dá pra dividir o filme em três partes. A primeira parte, antes do filme ter o primeiro ponto de virada, é a parte que narra o dia a dia do casal principal. É a personagem vivida pela Noomi Rapace e o marido dela, ou namorado. Eles moram numa montanha isolada em um daqueles países escandinavos e eles criam ovelhas. Então a gente acompanha o dia a dia deles, algumas coisas que eles fazem no dia a dia que são estranhas pra gente, por exemplo, a protagonista ajudando as ovelhas a parirem. Então o filme vai construindo esse dia a dia até que algo muito estranho acontece pra tirar aquele casal da normalidade e pra trazer à tona algumas questões interiores, principalmente da protagonista. E aí, o que eu vou falar pra vocês aqui, eu já falei, por exemplo, na minha crítica sobre Titane, que é, eu fui assistir o filme sem saber absolutamente nada sobre a história, e eu acho que essa é a melhor maneira de vocês fazerem isso. Mas se vocês topam ouvir a primeira virada do roteiro, porque a primeira virada, o primeiro ponto de virada, acontece ali com 40 minutos de filme, então não é propriamente um spoiler. E aí vem, né, a segunda metade do filme, e o que eu não vou revelar aqui, obviamente, é o segundo ponto de virada, lá já pro terceiro ato do filme, e a conclusão que acontece no final, que tem uma reviravolta muito grande, mas é claro que eu não vou falar sobre isso. O ponto de virada número 1, que acontece lá com mais ou menos 40 minutos de filme, é que, certo dia, uma cabra dá à luz a um filhote. Como eu falei, né, a gente acompanha a Noomi Rapace, a protagonista, vivida pela Noomi Rapace, e o marido tirando os filhotes das ovelhas, e nasce uma que chama a atenção dela por algum motivo que a gente vai demorar pra entender, e ela começa a ter uma relação meio esquisita com essa ovelha. Ela leva a ovelha pra dentro de casa, começa a embalar como se fosse um bebê, coloca no berço, e aí, gente, esse é o principal problema do Lamb, que é ser óbvio demais nessa fase do filme, porque durante praticamente o filme inteiro, a metáfora que o filme tá desenvolvendo é, a gente percebe muito antes dos personagens indicarem isso de maneira mais direta, que ela é uma protagonista que está de luto, e provavelmente eles perderam uma filha. Isso é muito fácil de identificar, e o filme gasta muito tempo, ele investe, sei lá, 70% da projeção na mesma metáfora, que é muito óbvia. Eles perderam uma filha, e é claro que tem um trauma envolvido, o relacionamento dos dois, obviamente, a gente não sabe isso diretamente, mas nunca mais foi o mesmo, e a protagonista acaba substituindo, de certa forma, a filha pela ovelha, porque quando a gente vê ela pela primeira vez, a gente não percebe muito o que tem de diferente, mas depois tem uma cena ali que a gente olha aquela ovelha, e a gente vê que ela é um híbrido de humano e ovelha. Ela tem corpo de humano, de uma criança, então ela fica em pé, ela tem pele sem pelos, igual uma pessoa mesmo, uma criança, e ela tem cabeça de ovelha, e tem até uma mão e uma pata. É um híbrido de ovelha e humano, que é uma escolha interessante do filme, não só por salientar, por enfatizar o fato de que a substituição que essa protagonista tá tentando fazer é absurda. Essa filha nova, esse ser novo, nunca vai ser a filha que ela perdeu, e isso fica muito evidente pela natureza, pela estética dessa criatura, mas também, e esse é o ponto principal de boa parte da narrativa, eu acho que o filme, por mais que ele se repita demais, e que, como eu falei, a metáfora que tenta sustentar o roteiro seja muito óbvia e muito tola em alguns momentos, o efeito Vale da Estranheza, que a gente olhar aquela criatura que parece um humano, mas na verdade tem cabeça de
ovelha é muito bizarro, é muito esquisito. Então por isso eu acho que o filme acaba se sustentando um pouco, porque pelo menos a gente acha esquisito e o próprio visual, a própria estética daquela criatura ajuda a criar uma estética de terror e um clima de terror. Tem, obviamente, a questão do isolamento, eles estão lá num lugar que não tem ninguém, né? Só tem eles e ovelhas, então você não vê pessoas, você vê aquelas paisagens que são maravilhosas, mas ao mesmo tempo são completamente alienantes. Então essa atmosfera é interessante, mas o problema principal do filme pra mim é que quando tem a reviravolta final, algo que acontece no terceiro ato, aquilo é tão interessante, sugere uma riqueza tão grande de um universo que eu acho, na minha opinião, o filme poderia ter explorado mais, que fica um gosto agridoce. Eu penso, caramba, eu queria ver um filme sobre isso, eu não queria ver um filme sobre o que eu vi, que é, e aqui eu aviso, claro, eu vou falar agora diretamente de spoilers. No final do filme, a reviravolta final é que, porque durante o filme, isso é uma coisa que eu não falei ainda, a personagem da Noomi Rapace dá um tiro na mãe daquela ovelha que ela vai adotar como filha, agora, aquele híbrido de ovelha e humana, porque o filme tenta, já lá no finalzinho, fazer a gente pensar sobre esse domínio que a raça humana acha que tem sobre o mundo animal, né? A gente tem direito de matar o bicho pra comer, a gente tem direito de matar o bicho pra pegar a pele, no caso ali, ela acha que é tudo bem, né? Não é um crime, não é considerado um crime, as ovelhas são posse dela, ela pode matar pra o que ela quiser. E aí, no final, o que acontece que é muito interessante, que eu acho que é o meu momento favorito do filme, é que o pai adotivo da menina, eu tô usando aspas porque vocês entenderam do que eu tô falando, saem pra um passeio, ele tá ensinando um negócio pra ela ali, e o pai toma um tiro, e a gente descobre, a gente olha assim, o plano revela que quem deu o tiro nele é provavelmente o pai daquela criatura, porque ele também é um ser híbrido como ela. Então ele tem até uma estética meio de monstro, assim, mais monstruosa, que é interessante, por quê? Porque sugere que aquela história que a gente tava vendo o tempo todo se passa num universo em que esse tipo de hibridismo entre espécies se tornou possível. Então, as criaturas que habitam aquela floresta, as criaturas que habitam aquele lugar são muito diferentes e tem todo um universo de conflito de espécies, de como essas espécies e como os híbridos se relacionam entre si, que eu ficaria super interessado pra ver, principalmente por essa questão da dinâmica de hierarquia, do ser humano ter total poder sobre os animais e onde estariam esses híbridos e qual seria a relação deles tanto com as ovelhas, 100%, quanto com os humanos. E isso daria uma oportunidade de fazer um filme de terror, ou pelo menos do terceiro ato do filme descambar pro terror de uma maneira muito fascinante e que eu adoraria ver, mas quando acontece isso, já tá na fase final do filme, já tá quase acabando mesmo. Então eu gosto muito mais do que a gente descobre sobre os bastidores, sobre o pano de fundo da história, do que da história propriamente dita, e não dá pra dizer que isso é um elogio sobre qualquer filme. Mas se vocês assistirem ao Lamb, venham aqui dizer o que vocês acharam, vocês gostaram, não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei até aqui nessa crítica. Enquanto esse vídeo chega ao fim, eu vou deixar aqui do lado dois vídeos, duas sugestões, uma de um vídeo e outra da minha playlist de vídeos que eu tô fazendo sobre os filmes da mostra desse ano de 2021, para vocês continuarem assistindo. Fiquem tranquilos que não tem spoiler, e quando tem eu aviso, como eu falei aqui, eu deixo pro final do vídeo. Então assistam aos vídeos que eu vou indicar aqui, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, divulguem pros amigos, cliquem no sininho para receber notificação de vídeo novo, e por hoje eu vou ficando por aqui, amanhã tem mais. Um abraço, tchau!